Continuando aqui o vídeo, né? Em 1 Coríntios 12:12, Paulo vai nos chamar a atenção sobre a organização da igreja, a igreja como organismo vivo. Ele fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E ele veio questionando aqui nesse capítulo a respeito de você achar que não tem valor no corpo. Por exemplo, se todo o corpo fosse orelhas, fosse ouvido, onde estaria o restante do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o restante do corpo? Se todo o corpo, por menorzinho, né, menor parte, o dedinho mindinho, esse dedinho aqui. Se todo o corpo fosse só ele, onde estaria o resto das mãos? Se todo o corpo fosse os pés, onde estaria o resto do corpo? Então, esse dedinho, ele faz muita falta. Esse dedo faz muita falta. Essa mão faz muita falta. Esses olhos fazem muita falta. A boca faz muita falta. Tudo colocado no seu devido lugar pelo nosso Senhor. Somos desenhados pelo Senhor. E a igreja é a mesma coisa. A igreja, irmãos, às vezes você vê aquele irmão, ele não é um pastor, ele não é um diácono, ele não é um presbítero, ele não é um líder de culto, mas aquele irmão tem igual valor, o seu, é de igual valor. Sabe por quê, igreja? Porque para o Senhor, Ele nos vê como um todo, como um corpo. Esse organismo chamado igreja é vivo. Nós precisamos uns dos outros. A pontinha da unha, o fio do cabelo, a ponta do dedão do pé, todo esse corpo é a igreja do Senhor. Então, aquele irmão que você vê, ele parece menor, ele só entra na igreja e sai. Aquele irmão, ele é um intercessor da igreja. Aquele irmão senta ali para ouvir a palavra que o Senhor, através da sua vida, ministra sobre a vida dele e sobre a vida de muitos. Aquele irmão que senta ali, quietinho lá atrás, e depois sai de fininho, aquele irmão, ele ouve a palavra tanto quanto você. Ele precisa de ajuda tanto quanto eu, quanto você. Paulo, é interessante, Paulo veio converter depois de mais de 30 anos que Jesus já havia morto e ressuscitado. E Paulo, conhecedor da palavra, como um judeu bem aplicado, como cidadão romano, conhecedor de muitas coisas, ele reputou tudo por nada e veio aprender tudo certinho com os apóstolos, estudando mais a palavra, entendendo quem foi o Senhor Jesus, quem é o Senhor Jesus. Por isso que Paulo traz essa revelação, essa palavra revelada sobre as nossas vidas, que comparou nosso corpo como a igreja. Um é o cabeça, são os braços, são o tronco, outros são as pernas, outros os joelhos, a canela e por aí vai. Todos precisam estar ligados para que esse corpo permaneça em pé. Principalmente nessa época dessa pandemia, o que nós estamos atravessando, que vem falar sobre isolamento social. Irmãos, isolamento social, mas dentro de casa, com os seus, você tem que manter o culto no lar. Você tem que manter a palavra acesa nos corações, queimando nos corações. Você tem que manter a oração, o jejum, o prostrar diante do Senhor. Paulo nos ensinou isso. Paulo esteve preso várias vezes, mas escrevia cartas. Hoje nós não temos acesso à carta, né? É uma coisa bem arcaica, né? Mas nós temos na nossa mão o celular. Nós temos na nossa mão as redes sociais, onde nós podemos divulgar. Então podemos escrever várias cartas aos irmãos. O que eu estou fazendo hoje, escrevendo uma carta a você. Paulo, e querendo falar com você. O que Paulo também me explicou e nos explicou. Você faz parte do corpo, você é importante. Hoje a sua força física não aguenta subir numa árvore, subir muitas escadas, não é assim? Correr muito. Mas nós temos o joelho, nós temos o tempo de oração. Nós, aposentados, nós temos tempo de buscar ao Senhor, de pregar o Evangelho. Use esse recurso maravilhoso que você tem. Anuncie a palavra do Senhor. Fale com aquele que está ouvindo a palavra, o que eu estou te dizendo. Você é importante no corpo. Não existe tamanhos
para formar este corpo, para ser diferentes, para ser, como que eu digo, quer dizer que um seja melhor do que o outro. Por exemplo, um osso é maior do que o outro. Não, irmãos. Todos fazem parte do mesmo corpo. E Paulo fala aqui também, 2 Coríntios, aqui, 3, capítulo 3, versículo 12, vai falar assim, ó: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Amém? Se nós temos a esperança dessa palavra, da volta de Jesus, se você tem esperança, você crê nesta palavra aqui, ó, nessa palavra, se você crê, tem ousadia no falar. Nós já estamos mortos mesmo para o mundo, porque o Senhor vai nos dar a nossa vida eternamente. Mas enquanto estamos mortos para o mundo, anunciamos a Jesus, porque Jesus vive em nós. Somos templo do Espírito Santo. Paulo nos ensina tanto, irmãos. Quando ele pegou assim a palavra, quando ele teve um encontro com Jesus, esse homem se transformou, pregou o evangelho. 13 cartas são escritas aqui para que nós possamos contemplá-las, ver quantas viagens missionárias esse homem fez, quantas idas em lugares que a palavra não tinha sido anunciada. Esse homem foi perseguido, mas os apóstolos maltratados, e a palavra chegou até nós. Eu quero dizer, não temos Paulo aqui hoje, mas você é um missionário da palavra de Deus. Você é responsável por levar esta palavra. Quando ele fala que se nós temos tal esperança, vamos ter muita ousadia no falar. Porque nós estamos falando de coisas. Quando você é ousado no falar, é porque você tem certeza do que você está falando. Porque você tem que ter certeza da sua salvação. Se você tem a certeza do que você está pregando, irmão, seja ousado. Abra sua boca, porque é o Espírito Santo que vai enchê-la. É por isso que eu estou aqui, entregando essa palavra a você neste momento, dizendo a você que lá em 2 Coríntios 5, 10, vai falar assim, olha: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Preste atenção. O tempo que você tem, ele não é seu. Esse tempo que você tem de abrir a sua boca, falar do amor de Deus e fazer as boas obras, que é cuidar do órfão, das viúvas, cuidar daqueles que necessitam, e cuidar daqueles que não estão podendo estar nas igrejas, nós não estamos podendo congregar, mas podemos anunciar a palavra. Se você negligenciar esta palavra, irmão, a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra que traz ânimo aos corações. Quando João 14 disse Jesus assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, isso aí já está falando tudo. Você tem que pregar, anunciar aqueles que estão perdidos, que não aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador, que devem conhecer o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho que leva ao céu. Ele é o verdadeiro, é o único caminho. Tem muitos caminhos que apontam Deus, mas o verdadeiro caminho que te conduz ao céu é Jesus Cristo. E aqui Paulo vem nos falando que importa que nós vamos todos comparecer ao tribunal de Cristo. Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador. Um dia comparecerão ao tribunal de Cristo, e depois um outro tempo, depois da tribulação, haverá o tribunal de Deus. Mas eu estou falando do tribunal de Cristo. Se você negligenciar a palavra do Senhor, está escrito assim, olha, para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Se você fez bem, você vai ser condecorado. Se você for mal, só Jesus sabe o tipo de tratamento que você vai ter. Às vezes você pensa que já está um top dos top, mas o Senhor Jesus está falando, olha, você pode ser a pontinha do seu dedo menorzinho. Você tem um valor para mim. Anuncie o meu evangelho, anuncie a palavra, anuncie o reino do Senhor, porque ele já veio.
Anuncie que Jesus vive e reina para todo sempre. Anuncie que haverá um arrebatamento da igreja, em que os povos, aqueles que estão focados em Deus, sairão desta terra por um período e depois logo após virá a tribulação, a grande tribulação. E a terra toda espera este momento sem saber, procurando paz, paz. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, haverá um tempo de paz e depois um tempo de guerra. E aqueles que estiverem com Cristo para o seu exército virão no final da grande tribulação. E eu quero dizer para você que você não deve esperar somente nessa vida. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios 5, capítulo 17 agora. Assim e assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Então, eis que tudo se fez novo. O que passou, passou. Não tem como você voltar atrás. Não